Nós começamos no domingo a leitura das 7 cartas do Apocalipse e nós vimos que a igreja de Éfeso é uma igreja dedicada, uma igreja que apresentava muitas obras, mas foi reprovada por Jesus porque aquelas obras continuavam sendo feitas, mas já não eram feitas com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eram feitas no passado. E hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, e nas próximas 5 quartas-feiras vamos ler as demais 5 cartas, porque essas 7 cartas que foram escritas para cada uma das 7 igrejas que havia na Ásia, elas hoje representam os 7 estados ou 7 condições espirituais que cada um de nós podemos estar. Ou seja, imagine você que fosse feita uma avaliação da nossa vida espiritual aqui agora, e houvesse 7 notas diferentes, ou 7 estados diferentes. Se fosse feita esta avaliação, alguns seriam avaliados e poderiam dizer o seguinte: olha, eu me encaixo na condição da igreja de Esmirna, eu estou vivendo hoje a mesma condição espiritual que a igreja de Esmirna estava vivendo. Há outros que, por exemplo, podem se encaixar na mesma condição que a igreja da semana passada, a igreja de domingo, aliás, a igreja de Éfeso, que embora não deixou de vir à igreja, não deixou de fazer o que sempre fez, mas reconhece que já não faz mais com o mesmo fervor, com o mesmo amor de antes. Há outros que depois que ouvirem as demais cartas vão dizer assim: olha, eu me encaixo com o estado em que a igreja de Pérgamo estava, e assim por diante. Por isso seria importante que você pudesse fazer um sacrifício, um esforço de não faltar nas próximas 5 quartas-feiras, para que você possa descobrir em qual delas você se enquadra. E uma vez que você se identifique com aquela igreja, para cada igreja, o Senhor Jesus fez uma avaliação da condição espiritual daquela igreja e deu a ela, para cada igreja, deu uma orientação, deu a elas a direção do que elas deveriam fazer diante daquela condição que elas estavam vivendo. Então, digamos que você hoje possa ver a história da igreja de Esmirna e possa dizer assim: eu estou exatamente nessa condição da igreja de Esmirna. Então você vai ver o que Deus disse para ela, e o que serviu para ela. Se você está vivendo o que ela viveu, então também servirá para você. Percebe sim ou não? Então essa é a importância dessas 7 cartas. Por isso, a igreja de Esmirna, Jesus escreveu o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum dentre vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ponto final. Essas foram as poucas palavras que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João, escrever para a igreja de Esmirna. E por que poucas? Você vai observar que essa, de todas as 7, foi a menor das cartas, justamente pelo fato de que aquela igreja não precisava ouvir muitas coisas. Existem momentos na vida da gente que a gente passa por determinadas lutas, por determinadas tribulações, em que a gente não precisa fazer nada diferente daquilo que nós já temos feito, a não ser perseverar, a não ser permanecer fiel. Por isso Jesus não precisou repreender
essa igreja, como repreendeu a igreja de Éfeso. Não precisou orientar tantas coisas como orientou nas demais igrejas, porque afinal, essa igreja estava agradando a Deus. Ela e a igreja de Filadélfia foram as únicas que não foram censuradas, que não foram criticadas, porque estavam agradando a Deus. E por isso ele fez questão de dizer para elas: eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua tribulação, mas tu és rica. Jesus fez questão de mostrar para elas, para aquela igreja, que para ele, aquela igreja era rica. Por quê? Porque, diferente da igreja de Éfeso, que era a primeira igreja, que era a principal igreja, a igreja de Esmirna era uma igreja pequena, materialmente era uma igreja mais pobre entre as demais, e por isso, até por conta da condição dela, ela não podia fazer tudo o que ela gostaria de fazer. Ela não poderia fazer as obras que as outras igrejas faziam, e por isso se sentia inferior às demais. Mas Jesus disse para ela: olha, você pode ser pobre aos olhos dos demais, mas para mim você é rica. E essa igreja se identifica com aquelas pessoas que dizem assim: poxa vida, eu queria fazer tanto para Deus, eu queria poder fazer muito mais, eu queria poder me dar muito mais, eu queria poder fazer muito mais do que eu tenho feito, mas às vezes por uma limitação, seja física, por uma limitação às vezes até material também, muitas pessoas, elas querem fazer mais, mas não conseguem. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas o que disse para aquela igreja: para mim você é rica. É como se ele dissesse assim: para mim o que você está fazendo já é o suficiente, para mim o que você faz já é o suficiente. Então às vezes a pessoa, ela se preocupa em fazer muito, quando o que Deus ele precisa, o que Deus ele observa, não é a quantidade, mas a qualidade. A gente viu isso na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a que nós lemos no domingo, representa a quantidade, mas a igreja de Esmirna representa a qualidade, porque o pouco que eles faziam com tanto amor, que Deus se agradava, mais do que aqueles que faziam muito mais. Entende isso? Não? Então, para Deus, às vezes, não é a quantidade de vezes que você vem à igreja, mas é como você vem. Não é a quantidade de ofertas que você faz, mas a qualidade daquilo que você faz. Entende sim ou não, pessoal? Então, por isso Jesus fez questão de dizer para aquela igreja: para mim você é rica. E ainda continuou dizendo: não temas, versículo 10, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. A igreja já vivia uma grande tribulação, e Jesus ainda escreveu para eles, mandou João escrever dizendo: olha, e avisa eles que vai vir muito, está vindo mais tribulação ainda. E aí vem aquela pergunta, né? Se Jesus estava se agradando tanto daquela igreja, por que então, que sabendo Jesus que estava para vir mais tribulação, por que então Jesus não evitou? Por que Jesus não livrou eles daquela tribulação? Justamente porque existem coisas que Deus permite a gente passar para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual. Porque entenda uma coisa, é como o Bispo Macedo costuma sempre dizer: nós não crescemos espiritualmente com anos de igreja, porque há muitas pessoas que estão anos na igreja, mas ainda são crianças espiritualmente, ainda agem e tomam atitudes como se estivesse chegando agora na igreja. Por outro lado, há pessoas que são novas na igreja, mas já são maduras, são pessoas que têm uma fé assentada no chão, aquelas pessoas firmes na sua crença, porque não é o tempo de igreja que nos amadurece, não são o conhecimento bíblico, porque tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, conhece a Bíblia muito bem, mas mesmo assim não tem experiência nenhuma com Deus, não teve nenhuma experiência pessoal com Deus, embora seja cheio de conhecimento.
Então, o que é que nos amadurece? O que é que nos faz crescer espiritualmente? São as coisas que nós passamos, são as tribulações que nós passamos. É como, por exemplo, na tropa. O soldado pode fazer 2, 3, 5 anos de curso, mas ele só vai ser formado quando ele for para onde? Para o campo de batalha. É no campo de batalha que o soldado se forma, e não atrás de uma secretária. É exatamente assim também no mundo da fé. Nós crescemos com as lutas que nós passamos, e quanto maiores forem as lutas, maior o crescimento, maior será o amadurecimento, e quanto mais maduro você tiver, mais forte você estará para outras lutas que vierem posteriormente. Então Deus, Ele permite que a gente passe por determinadas lutas, para que a gente possa crescer, para nos amadurecer, e a gente estar preparado para outras maiores que ainda haverão de vir. Percebe, sim ou não? Porque se Ele evitar que a gente passe por lutas, nós nunca estaremos preparados para as tribulações, para os desertos. É como você pegar 2 crianças, uma que sempre teve tudo nas mãos, que os pais sempre deram tudo de mãos beijadas, e o outro que, por alguma razão, teve que sempre lutar pelo que quis, e até mesmo quando queria alguma coisa, os pais sempre exigiam que ele fizesse por merecer aquilo. Passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. Essas 2 crianças crescem, se tornam adultas. Qual dessas 2 você acredita que estará mais apto para enfrentar o mundo lá fora? O que teve tudo de mão beijada ou aquele que passou por muitas lutas? E espiritualmente, quem você acha que estará apto para permanecer até o fim? Os que passarem pela tribulação, os que passarem por lutas. Mas veja bem, e preste muita atenção nisso, existem 2 tipos de lutas: as que nós provocamos, em que Deus não tem nada a ver com isso, e aquela que nós não fizemos por onde passar, mas que Deus permite para o nosso bem. Então há aquelas lutas que nós passamos, que foi escolhas erradas, decisões erradas, tomou atitudes erradas, fez uma escolha errada, então está aí agora passando por uma luta, mas foi uma luta que ela mesma criou, ela mesma provocou. Então isso aí não tem nada a ver com a tribulação que nós estamos falando. Agora, aquela tribulação que você passa, que você olha para aquela situação e você diz: meu Deus, eu não fiz nada para estar passando por isso. Aqueles momentos que você passa, que você enfrenta simplesmente por você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas que são perseguidas no trabalho só porque são honestas, só porque não aceitam fazer o que os outros fazem de errado, e aí se torna uma ameaça, só porque não quer mentir como os outros mentem, não quer fazer o que é errado como os outros fazem. Quantas pessoas que na igreja, especialmente na Igreja Universal, foram desprezadas pela família, a família virou as costas só por ela estar na igreja, sem que ela tivesse feito o quê? Nada, simplesmente por ela ter colocado Jesus em primeiro lugar. Então essas tribulações que você passa por amor a Jesus, por causa de Jesus, vai fazer você crescer mais e mais, e fazer você ter experiências com Deus extraordinárias. Amém? Por isso aquela igreja estava agradando tanto Jesus, pelas lutas que passavam e permaneceram fiéis. E ele afirma, ele diz para ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está o que Jesus orientou aquela igreja. Essa foi a frase que Jesus disse: se você se encaixa no perfil dessa igreja, essa é a única coisa que ele quer que você guarde dentro de você, de si. Ele simplesmente diz: seja fiel até a morte. Sabe, às vezes existem situações na vida da gente em que a gente se pergunta: meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para isso? O que eu posso fazer para aquilo? Mas às vezes há situações em que você não tem que fazer nada além daquilo que você já está fazendo. A única coisa que você tem que fazer é ser fiel até o fim. Amém? Por isso Jesus disse para aquela igreja: ser fiel até a morte.
E quando ele disse ser fiel até a morte, há duas maneiras de você interpretar isso. Primeiro, se você tem essa Bíblia de estudo, com as anotações do bispo, e você puder na sua casa fazer leitura aqui das anotações, o bispo, ele menciona que, de acordo com registros históricos, o bispo daquela igreja, que se chamava Policarpo, foi preso por causa do Evangelho, e está escrito nas histórias extra-bíblicas de que ele foi preso e deram a ele a condição para que ele escapasse da morte, se ele negasse a fé em Jesus. Mas ele, no meio do tribunal, respondeu diante de todos: há 86 anos eu sirvo o meu Senhor e ele só me tem feito bem. Como eu poderia negá-lo nesse momento? E então pegaram ele, colocaram ele dentro de um bezerro de bronze e levaram aquele bezerro ao fogo. Ele foi, literalmente falando, cozinhado vivo, mas foi fiel até a morte. Então essa é a primeira interpretação dessa frase. Mesmo diante da morte, ele foi o quê? Fiel. E muitos cristãos daquela igreja eles viram o bispo da sua igreja, eles viram o responsável da sua igreja sendo cozinhado vivo diante deles. E Jesus diz para eles: ser fiel até a morte. Se tiver que passar pela morte, você vai passar pela morte, mas será o quê? Fiel. Porque nem a morte vai fazer você deixar de ser fiel a mim. Amém? Então, quando ele diz ser fiel até a morte, era exatamente porque ele sabia que muitos daqueles cristãos seriam presos e mortos, mas que nem a morte poderia fazer eles desistirem. E a segunda interpretação é quando você entende que Jesus fala para sermos fiéis até o fim, até o nosso último suspiro. Ou seja, sermos fiéis até a morte. E você sabe que, infelizmente, muitas pessoas não cumpriram essa recomendação. Você mesmo, que está há muitos anos na igreja, você sabe. Quantas pessoas que depois de 10 anos, 20 anos na igreja, quantas pessoas que agora estavam fazendo aí 30 anos de igreja e nesses últimos anos abandonaram a sua fé. De que valeu serem fiéis por 20 anos, por 30 anos, se não foram fiéis até a morte? É como a gente às vezes se surpreende quando a gente ouve falar que um casal, 30 anos de casado, 40 anos de casado, depois de 40 e tal anos de casado, o marido resolve sair de casa, resolve trair a esposa, resolve abandonar o marido. Aí você fica se perguntando: meu Deus, 40 e tantos anos juntos, quantas coisas passaram juntos, quantas vezes dividiram o mesmo teto, durante tantos anos, e depois de tantos anos, abandonar o outro. Ora, não é o que muita gente faz com Jesus? E depois de tantos anos servindo a Ele, nega a sua fé, abandona a sua fé. Então, a fidelidade só funciona se ela for até a morte. A pessoa pode servir a Jesus a sua vida inteira, mas se chegar nos últimos anos da vida dela, ela negar a sua fé e morrer sem Jesus, ela não será salva. E todos aqueles anos que ela serviu não terão valido nada. Por isso Jesus fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aí ele termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, vamos nos colocar nos dias daquela igreja, na condição daqueles cristãos, para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo. Ele disse para aqueles cristãos que estavam ameaçados de morte por causa da fé em Jesus, ele disse para eles: sejam fiéis até a morte, e então eu não deixarei que vocês sofram o dano da segunda morte. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: não se preocupe com a primeira morte, porque se vocês foram fiéis, mesmo que tenham que morrer por isso, vocês podem ter a minha garantia de que não sofrerão o dano da segunda morte. E você sabe o que é a segunda morte? A primeira morte é a morte que todos nós iremos um dia passar, se Jesus não voltar nos nossos dias. É a morte do corpo. Mas, após essa morte,
A alma humana ou receberá a vida eterna ou a morte eterna. E essa morte eterna é a segunda morte. Lá no capítulo 21 de Apocalipse está escrito que o inferno, juntamente com a morte, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí ele diz, a saber, a segunda morte. Então a segunda morte é algo tão terrível que a morte e o inferno serão lançados dentro dela. Para você ter uma noção da gravidade, do terror que é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, o inferno será lançado dentro dele. Então, se o inferno já é terrível, imagine o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Jesus está dizendo que nós temos a garantia dele de que não iremos para lá se permanecermos fiéis até a morte. Então não importa o que a gente venha passar, não importa as aflições que você esteja enfrentando, não importa as tribulações que você esteja passando, não importa o que você ainda vai passar nos próximos dias, anos, até Jesus voltar. Não importa, porque o que Ele vai nos livrar se permanecermos fiéis é algo muito, muito maior. Amém? Então a única coisa que Ele quer e espera de nós era o que Ele esperava daquela igreja: ser fiel até a morte. Você está passando por lutas? Não se preocupe, ser fiel até a morte. Mas eu não entendo. Se você não entende, é porque você não precisa entender. Mas eu não compreendo isso, eu não compreendo aquilo. É porque você não precisa compreender, você só precisa ser fiel. Você só precisa permanecer firme. E o resto é com Ele. Porque assim como Ele conhecia, assim como Ele disse para aquela igreja: conheço a tua tribulação, Ele também conhece a nossa. Ele também conhece a minha, a sua. Não há nada que não há nada que a gente passa que Ele não conheça. Você pode dizer assim: meu marido não sabe o que eu passo. Você pode dizer assim: o pastor não sabe o que eu passo. Realmente, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo apenas uma coisa: ser fiel até o fim. Amém? Fiquem de pé, por favor.